Então é isso, eu queria passar a palavra para a Elise também, né, que fez um trabalho sensacional e que é o próximo passo, viu, Elise? A gente vai ter que mostrar para que veio o ESG, né? Então, eu acho que você está trazendo essa discussão que eu acho que a gente tem feito um esforço nesse sentido com o trabalho que a gente está fazendo com o Conselho, que é a lista das empresas transparentes, que é uma referência, né, de empresas que têm um bom desempenho no relato, mas isso ainda é um negócio que vai sair. Então, esse foi só um spoilerzinho, e eu acho que o seu trabalho é na mesma direção. Muito obrigada pela presença e por aceitar o nosso convite. Obrigada. Muito obrigada, Gláucia. Muito obrigada pelo espaço. Eu fico muito feliz de estar participando dessa discussão com pessoas que eu admiro muito, né? E poder apresentar um pouquinho dos resultados da minha tese. Vou compartilhar aqui. Eu acho que ficou bem mais fácil para mim comentar sobre a hipótese e tudo com a introdução de vocês. Deixa eu ver se vai funcionar. Então, eu vou apresentar, né, o que eu estudei sobre a relação de relato integrado e o custo de capital das empresas. Então, essa discussão de esperar uma diminuição no risco das empresas, né, uma diminuição no custo de capital, ela vai estar associada à incorporação dos princípios do relato integrado e também de toda essa mudança na gestão que a gente está esperando, tanto da iniciativa do relato integrado, quanto do esforço do GRI, quanto de várias outras iniciativas que elas vão conjuntamente, né, trazendo essa motivação e também essa pressão para as empresas incorporar essas questões no modelo de negócios dela. Então, a gente vai esperar uma redução do custo de capital por causa, efetivamente, da implantação do pensamento integrado, que já foi comentado aqui. Então, uma efetiva mudança no processo de tomada de decisão interno da empresa, de uma forma, né, de múltiplos capitais, considerando os recursos utilizados e os impactos da empresa, né, financeiros e pré-financeiros, não financeiros, e esse olhar de longo prazo. Então, está se preocupando com esse resultado que a empresa vai ter no longo prazo, a criação de valor de longo prazo, e isso é esperado que vai haver a alteração em todo o processo de gestão e de mitigação de riscos. Então, a Vânia já comentou anteriormente que a gente vai esperar uma redução da simetria de informação, e a gente vai ver uma diminuição de riscos atrelada a tudo isso muito grande, né? Por você estar diminuindo a diferença entre conhecimento da gestão e de usuários externos, né? E a melhora nas práticas de gestão, mitigação de riscos, esse pensamento de longo prazo, especificamente. Na tese, era importante também explorar outras questões, como, né, nós discutimos vários fatores institucionais que podem influenciar essa relação. Os resultados mais fortes, na verdade, foram relacionados a enforcement. Eu estava olhando empresas que adotaram relato integrado voluntariamente, mas uma das questões mais importantes de ambiente institucional era a questão de força de lei. Ambientes institucionais que tinham uma força de lei mais forte, então houve uma influência na adoção, no efeito da adoção do relato integrado. A nossa hipótese, ela está baseada, então, nas práticas das empresas, elas estarem mais propensas a implementar de uma forma efetiva
em países onde o ambiente institucional é assim, e também que a existência de mecanismos de punição na ocorrência de alguma informação inadequada, também serem mais ativos, né, nesses ambientes. Então, por isso que a gente estava olhando nessa perspectiva. Nós também analisamos a possibilidade de não haver uma redução no custo de capital. Então, será que toda essa iniciativa, toda essa mobilização das empresas, ela realmente vai gerar um efeito? Ou vai ser uma adoção apenas pro forma, que não vai ter informação adicional, ou não vai ser útil, né? Ou se houver a adoção do relatório, vai lá, contrata uma consultoria, eles fazem um relatório maravilhoso, né? Mais um relatório, e não haja uma mudança no processo de tomada de decisão. E uma outra alternativa de não haver essa redução de risco seria a complexidade das informações. Como a gente está trazendo, né, teve autores que mencionaram que apresentar todas essas informações que precisa de um conhecimento, né, interdisciplinar, você está mostrando questões muito complexas, né, no mesmo espaço, mostrando as interdependências entre os capitais, entre os impactos, então talvez tornasse isso tão complexo que não fosse percebido, né, a redução de risco. Então, a gente explorou, né, essa questão de pesquisa dessas relações, e aí, para fazer isso, eu utilizei um modelo baseado no DIF-INDIF, que é efetivamente tentar isolar o efeito como se fosse um experimento natural. Então, eu vou ter um grupo de empresas que adotam essas iniciativas, né? Mas se eu olhar ao que aconteceu com essa empresa que adota essa iniciativa antes e depois da adoção, eu corro o risco de ter alguma característica na mudança do tempo que ocorreu com aquelas empresas e que não necessariamente são de relato integrado. Aí, se eu olhar as empresas que adotam relato integrado em comparação com outro grupo de empresas que não adotam, eu tenho o risco de ter alguma característica específica daquelas empresas que adotam relato integrado ou do outro grupo que vão justificar essa alteração no custo de capital, que não necessariamente é o relato integrado. Então, eu fiz a comparação dos dois. As empresas que adotam, né, com um grupo de controle muito parecido com elas, e também a comparação antes e depois da adoção, para tentar eliminar outros efeitos e tentar ver especificamente o impacto da adoção de relato integrado no custo de capital. Então, foram usados vários controles de empresa, controles de país e de setor para tentar efetivamente isolar o efeito da adoção. Eu usei como medida de custo de capital o CAPM, e aí eu fui construir, então, a minha amostra. Eu peguei um grupo de empresas, né, o grupo de empresas que estavam lá na base de dados do IRC, então 223 empresas que eu consegui as informações que eu precisava para os testes, eram especificamente do IRC. Mas como eu sabia que existiam empresas brasileiras que adotavam relato integrado e não estavam naquela base, então eu busquei outras alternativas também para ter uma amostra mais completa e mais robusta de como estão as práticas no mundo, né? O GRI, então, eles têm uma base de dados de sustentabilidade que eles me concederam, né, para executar a pesquisa, e lá eles também classificam as empresas de GRI que apresentam as informações integradas. Exclusivamente nessa base foram mais 420 empresas identificadas, e eu fiquei com uma amostra de 643 empresas internacionais que estavam adotando até 2017.
Então, são empresas, na sua grande maioria, que adotam GRI, né? E, então, eu passei para o passo de achar aquelas empresas para eu comparar, né? O meu grupo de controle do meu experimento. Então, eu busquei informações de 287 mil empresas, observações na base, para fazer um teste chamado Propensity Score Matching e achar empresas que fossem parecidas em questão de setor, tamanho e alavancagem. Então, eu fiz esse cálculo, né, do PSM, e eu fiquei com uma base final de mais de 20 mil observações do ano de 2010 a 2017 para fazer a análise do custo de capital. Então, os resultados, eles foram consistentes. Eu estou apresentando aqui da amostra total, então são 640 empresas mais ou menos ao longo desse período, mas os resultados foram consistentes, tanto para a base, que eu olhei só para as empresas do IRC, e também olhando só para as empresas que estavam catalogadas no GRI. Os resultados mostram que existe uma relação negativa, então a adoção voluntária de relato integrado está relacionada com uma redução no custo de capital. Isso é consistente quando eu incluo controles de setor, controles de país, né? Mas quando eu analiso as empresas que estão num ambiente de alto enforcement e baixo enforcement, eu vejo que existe uma redução nos dois, né? Há uma redução no custo de capital nos dois ambientes institucionais, mas no de auto enforcement é maior. E aí, então, fica uma reflexão que existe essa diferença, né, institucional, que ela vai necessitar, então, de outros mecanismos nesses ambientes como o Brasil, que tem baixo enforcement, para a gente conseguir ter um resultado mais efetivo, né, dessas práticas e ver efetivamente os investidores incorporando essas informações e vendo que essas empresas elas têm um menor custo e um resultado, né, de longo prazo, um processo, né, entender o processo de criação de valor de longo prazo das empresas. Uma das coisas que eu acho que é interessante comentar que né, com a OCPC 09 a gente já vê que no Brasil está se pensando em questões para aumentar a credibilidade das informações, solicitando a asseguração e já tentando né, redirecionar essas questões que estão presentes aí devido ao nosso ambiente institucional, então podem ajudar nessa iniciativa. Mas com os preparadores, os reguladores têm que se preocupar em criar mecanismos para dar suporte, né, para que as empresas brasileiras elas consigam atingir esse objetivo do IRC, que é prover informações para os provedores de capital para melhorar a eficiência da alocação de recursos, né? Então, com certeza, né, a asseguração faz parte disso, é um passo, mas é necessário pensar em outras estratégias para que a gente tenha mais benefício econômico, que é o potencial que a gente vê nos países com alto enforcement. Eu tentei fazer uma apresentação breve, mas eu vou ficar à disposição também. Elise, muito obrigada. Realmente você fez um milagre, porque é muita coisa para se falar e bem complexo para se falar num período de tempo tão curto, mas eu digo a todos que estão assistindo também que procurem a professora Elise para ela passar mais informações, para ela passar o link da tese dela.